Olá, hoje é dia 19 de fevereiro de 2020. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Brasil, 500 anos de pão e circo. É que nós vivemos uma guerra cultural de cunho ideológico, onde a esquerda está travando o Brasil. O PT e os seus puxadinhos comunas, eles perderam as eleições de 2018, mas a coisa por aqui nunca funcionou diferente, desde o descobrimento. Nós fomos colônias de Portugal por muito tempo, depois nos tornamos independentes na base de um grito, e a monarquia caiu de podre quando foi golpeada por uma coisa nova chamada República, e fazendo com que as suas leis, os seus privilégios, as suas imunidades sejam todas votadas por eles próprios, eles criam seus próprios salários e jogam para a torcida. Criticam aquilo que deveriam tomar providências, porque não adianta um parlamentar, um senador criticar o governo, criticar o presidente, quando ele tem a caneta na mão, pode tomar providência, pode solicitar formalmente abertura de CPIs, impeachment, qualquer coisa assim. Então não adianta criticar, o parlamentar está lá para representar o povo, coisa que eles não fazem, a não ser lutar pelos seus direitos, pelo fundão e assim por diante. Então, eu coloquei aqui na capa do vídeo 3 fotos sobrepostas ali. À esquerda, eu coloquei a imagem de um grupo de petistas que, mesmo presos e processados, eles continuam soltos e livres, fazendo reuniões e pressionando o Congresso e as mídias. No meio, abaixo, coloquei uma foto tirada do livro, esse livro aqui do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. E a outra imagem da direita é uma cigana Anita, que ela era uma cartomante e vidente, e é uma egrégora de São Gabriel, que virou uma santa popular. Então, por que eu fiz isso? Fiz essas fotos aí. É simples, porque nós vivemos, queiramos ou não, vivemos uma realidade surreal, fantástica, onde tudo é possível, até mesmo os mortos podem voltar a qualquer momento à vida real, ainda que de forma fantasmagórica, dando ordens, criando leis, virando mitos, como era o caso da Marielle, como foi o caso do Celso Daniel e agora do Adriano. Essas pessoas vão ficar muito tempo na mídia e nada vai ser resolvido. Então, este livro que eu mostrei aqui, 100 anos de solidão, é um clássico, o maior clássico da literatura espanhola, e ele foi escrito pelo um colombiano, Gabriel Garcia Marques. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Foi o maior escritor de realismo mágico do século XX. Então, é incrível como esse homem consegue misturar o sobrenatural, o mágico com o real, o visível com o invisível, o absurdo com o possível. O exemplo é de um personagem aqui do cigano Melquiades, que ele morreu e depois retornou. E segundo o autor, ele disse que realmente ele tinha morrido, mas ele retornou porque não suportava a solidão. Essas coisas insólitas, assim, absurdas, mas que ele relata ali com uma naturalidade incrível. Então, por isso que é uma obra muito famosa, que deve ter virado seriado, filmes, todo mundo deveria ler, porque ela nos convida à reflexão do oculto e do real. Então, ele é um homem que diz assim que se quem não acredita em Deus, pelo menos deve acreditar em superstições, porque na superstição, na verdade, é uma fé ao contrário, e também funciona. Então, quando ele descreve a rotina dos habitantes de uma cidade fictícia chamada Macombo, ele nos lembra muito o interior do nosso Brasil, regiões inóspitas, abandonadas, distantes, isoladas, onde crianças comem terra, onde elas não conhecem gelo, onde os adultos não sabem o que é um ímã, o que é uma fotografia, nunca viram uma dentadura, embora precisem. Então, é a diferença que esse pessoal aqui do Brasil, eles votam e depende dos políticos que lhes garante o pão e o circo. No mais, é tudo a mesma coisa. A pobreza no mundo é igual. As pessoas sofrem as mesmas dificuldades, mas aqui é muito pior. Aqui existe uma crueldade muito maior. Então, voltando ao Brasil, nesses últimos 13 meses, aí, a imprensa e a esquerda atacam o presidente eleito 24 horas por dia. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro foi desfacelado e ainda criaram mais um jabuti para introduzir ali o juiz de garantias. Já a lei de abuso de autoridade, essa aí passou correndo na íntegra do Renan Calheiros e do seu Alcolumbre.
passou fácil, fácil. A carteirinha do estudante, essa foi vetada, né? Não passou. Bem como o fim do DPVAT, o imposto aquele cruel, também não passou, que favorece o povo, o Congresso não deixa passar. O plano de saúde dos dependentes parlamentares, esse sim foi aprovado na calada da noite. Até 33 anos de idade, a criancinha vai ter direito a todo o integral atendimento por conta do contribuinte. E o fundo eleitoral, esse aí passou de madrugada tranquilo, ninguém contestou. Quando é para eles, tudo passa rápido, mas o povo que exploda e o povo não se dá conta. Então, os bandidos não podem ter uma foto publicada num jornal, num vídeo, numa mídia. E os criminosos condenados não podem cumprir pena a partir da segunda instância, porque o parlamento não quer, porque o STF não permite, porque mudam a lei para isso. Então, o ladrão Lula, o ladrão Zé Dirceu, o Palocci, mais 36 lavajatistas aí, estão soltos, dando entrevistas, fazendo reuniões com líderes do Congresso, nas mídias. A esquerda, através de suas mídias, plantam diariamente fake news nas mídias para fazer cortina de fumaça para eles poderem aprovarem mais e mais privilégios, como usar aviões da FAB, alegando que estão sofrendo perigo de atentados terroristas e não sei o quê. Isso é o exemplo. Então, o assunto mais comentado nessa semana, em todas as mídias e na imprensa esquerdista, é a morte daquele miliciano, o ex-capitão Adriano, ocorrida na Bahia o dia 9 de fevereiro, agora domingo. Então é estranho que eu não vejo a OAB, o presidente da OAB, o Senado, a Câmara, não vejo qualquer senador pedir formalmente ou por escrito nenhuma providência para a Polícia Federal, nenhuma providência para o Ministério Público Federal ou para as autoridades da Bahia ou do Rio de Janeiro, para que agilize as investigações, que façam investigações rápidas e isentas para saber os motivos desse bárbaro assassinato, mas eu não vejo nada. A revista Veja dessa semana publicou uma ampla reportagem com fotos estarrecedoras aqui sobre a morte do miliciano ex-capitão Adriano. E aqui as fotos são reveladoras e os questionamentos que tem ali são muito contundentes. Pergunta-se, por exemplo, como um homem sozinho, numa casa isolada, cercado por 70 policiais armados, como é que ele reagiu? Como é que ele teve coragem de reagir? Por que ele reagiu? Né? Isso tudo indica, segundo eles, que houve, antes de morrer, ele foi torturado. A perícia constatou isso, costelas quebradas, corte na cabeça, corte no queixo, marca de ferro quente no peito, 2 tiros a queima-roupas e por aí vai. Então o PT, que é tão contra o presidente Bolsonaro, por que deixou isso acontecer? Por que não apurou isso imediatamente? Será que antes de morrer o Adriano falou alguma coisa? Denunciou alguém? Outros suspeitos? Isso aí nós veremos dentro de alguns dias muita gente ser suicidada porque sabia alguma coisa. Lembra daquele caso Sérgio Daniel? Que em poucos meses, 8 pessoas, 8 testemunhas que sabiam alguma coisa, que viram, que sabiam, foram todo mundo acidentada, envenenada, suicidada, coisas muito estranhas. E ninguém se preocupou em apurar isso, né? Porque envolvia o PT. Então, outra coisa que chama atenção agora é a pressa de transferir esse Adélio da Penitenciária de Segurança Máxima para um hospital, né? Por que querem transferir esse cara para um hospital? Para quê? Qual é o motivo? Então aqui na Bananolândia, como se diz, a Bananolândia do pão e circo, o surreal se confunde com o real, a realidade se confunde com o imaginário. Então nós vamos para o carnaval agora, né? Mas não se sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã tudo pode ser diferente. Eu peço a todos que não são inscritos ainda, que se inscrevam no meu canal, para que a gente possa compartilhar com mais pessoas, com seus amigos das redes sociais, e que você possa curtir, que eu tenho assuntos muito interessantes, mas é preciso gente no canal para dar projeção a essas notícias, a esses comentários que são também culturais. Obrigado a todos.